Ciclo da cana-de-açúcar. O ciclo da cana-de-açúcar marcou profundamente a história do Brasil colonial entre os séculos XVI e XVIII, quando o açúcar se tornou o principal produto de exportação da colônia. A partir de 1530, como Portugal enfrentava uma queda nos lucros provenientes do comércio de especiarias das Índias, e países europeus como a França começaram a se aproximar do litoral brasileiro para explorar o pau-brasil e fazer alianças com os povos indígenas, o rei decidiu ocupar e proteger melhor a nova colônia. Esses países não reconheciam o Tratado de Tordesilhas, assinado entre Portugal e Espanha, e defendiam o direito de explorar novas terras. O próprio rei da França, Francisco I, ironizou: "Gostaria de ver o testamento de Adão, que me deixasse de fora da partilha do mundo." Como Portugal não encontrou metais preciosos no litoral brasileiro nos primeiros anos de colonização, decidiu investir no cultivo da cana-de-açúcar, planta da qual se extraía o açúcar, um produto altamente valorizado no mercado europeu e considerado artigo de luxo. Essa planta não é originária de Portugal, mas da Ásia, de onde se espalhou para outras regiões por meio de migrações humanas e foi difundida por diferentes culturas e impérios. Os portugueses já vinham explorando seu cultivo com sucesso em diversas ilhas atlânticas sob seu domínio, como a Madeira e os Açores, onde haviam desenvolvido técnicas de plantio e beneficiamento. As primeiras mudas foram trazidas oficialmente ao Brasil por volta de 1532 por Martim Afonso de Souza, durante sua expedição colonizadora. Ele as plantou na região que mais tarde seria conhecida como Capitania de São Vicente, onde fundou o engenho inicialmente chamado de Engenho do Governador, mais tarde conhecido como Engenho dos Erasmos, considerado o primeiro engenho a funcionar dentro do projeto de colonização efetiva do território. O Brasil, especialmente a região Nordeste, oferecia condições ideais como clima quente e úmido e solos férteis, o que favoreceu a rápida adaptação da planta e a implementação de engenhos voltados para a exportação. Além do retorno econômico,
O cultivo da cana também serviu como estratégia para povoar e ocupar efetivamente a colônia, consolidando a presença portuguesa diante das ameaças estrangeiras. Em 1534, para acelerar a ocupação e reduzir os custos com a colonização, o território foi dividido em 15 grandes faixas de terra, chamadas capitanias hereditárias. Elas foram entregues a pessoas de confiança da coroa, os donatários, também chamados capitães donatários, que tinham a missão de proteger, povoar e desenvolver suas regiões. Apesar da proposta promissora, quase todas as capitanias fracassaram por falta de recursos, isolamento e resistência indígena. Pernambuco, São Vicente e, mais tarde, a Bahia consolidaram-se como os principais polos produtores de açúcar no Brasil colonial. A forte oposição dos povos indígenas também contribuiu para o colapso das capitanias, especialmente em áreas onde a presença colonial era frágil. Muitos colonos não conseguiram ocupar as terras, instalar engenhos ou manter povoados devido aos ataques e à recusa dos indígenas em se submeter ao domínio europeu. Diante das dificuldades em escravizar os nativos, agravadas pela defesa feita pelos jesuítas e pelas constantes fugas, os colonos passaram a buscar outra fonte de mão de obra compulsória. Ainda que mais cara, a escravidão africana foi adotada de forma crescente, consolidando-se como o principal sustentáculo do sistema produtivo nas décadas seguintes. A capitania da Baía de Todos os Santos, por sua vez, também foi criada nesse período, mas fracassou sob o comando de seu donatário, Francisco Pereira Coutinho. No entanto, em 1549, a coroa assumiu o controle direto da região e fundou Salvador, que se tornou a primeira capital do Brasil. A partir daí, a Bahia passou a se desenvolver rapidamente, tornando-se um dos principais centros produtores de açúcar. Essa atividade se concentrou principalmente no Nordeste, especialmente em Pernambuco e na Bahia, regiões com clima quente, solo fértil e localização estratégica para o escoamento da produção rumo à Europa. Além do clima e do solo, a localização dos engenhos
também fazia diferença. Aqueles que ficavam próximos ao litoral tinham vantagem sobre os que estavam no interior, pois facilitavam o transporte do açúcar até os portos e agilizavam a exportação para a Europa. Já os engenhos mais afastados enfrentavam maiores dificuldades logísticas, o que encarecia o escoamento da produção e reduzia sua competitividade. O sistema agrícola adotado foi o plantation, que apresentava 4 características principais: o cultivo de um único produto, como a cana-de-açúcar. Isso é chamado de monocultura, realizado em grandes propriedades rurais, que são os latifúndios, utilizando mão de obra escravizada e com toda a produção voltada para o comércio externo, ou seja, para a exportação. Esse modelo se espalhou pelas regiões produtoras e marcou profundamente a estrutura agrária e social do Brasil colonial. Os donatários distribuíam partes dessas terras, chamadas sesmarias, para colonos interessados em cultivá-las, mas apenas os que possuíam recursos próprios ou conseguiam empréstimos de comerciantes e banqueiros europeus, especialmente holandeses, montavam engenhos de açúcar, tornando-se os poderosos senhores de engenho. Além dos grandes senhores, havia também outros produtores envolvidos na cadeia açucareira. Nem todo produtor de cana possuía um engenho próprio. Muitos lavradores de cana cultivavam em terras conseguidas por meio do arrendamento dentro das propriedades dos senhores de engenho, ou, em casos mais raros, por concessões de sesmarias feitas pelos donatários representantes da coroa, quando o lavrador tinha prestígio e recursos. Esses produtores precisavam levar sua colheita para ser moída em engenhos de terceiros, participando ativamente da cadeia produtiva do açúcar, mesmo sem controle sobre todas as etapas. Quando cultivavam em terras arrendadas do próprio senhor de engenho, eram obrigados a moer sua cana ali mesmo. Por isso, eram chamados de lavradores obrigados. Já os que tinham autonomia para escolher onde moer sua produção eram conhecidos como lavradores livres. O engenho era mais que uma fábrica.
era quase uma pequena vila. Nele se concentravam diversas construções. A casa grande, onde morava o senhor de engenho, sua esposa, filhos e, em alguns casos, parentes distantes, agregados ou empregados de confiança. A senzala, onde viviam os escravizados. A capela, onde aconteciam missas e cerimônias religiosas. A moenda, onde a cana era esmagada. E a casa de purgar, onde o açúcar passava por um processo de purificação artesanal, sendo moldado em blocos chamados pães de açúcar, prontos para exportação. A sociedade nos engenhos era organizada de forma patriarcal, ou seja, tudo girava em torno da figura do pai de família, conhecido como senhor de engenho. Ele era o dono da terra, o chefe da casa grande e controlava tanto sua família quanto os trabalhadores, incluindo os escravizados. Tinha autoridade sobre todos, tomava decisões importantes e era visto como uma figura poderosa na colônia. Esse tipo de sociedade também era considerado aristocrático, pois o prestígio e o respeito vinham da posse de grandes propriedades, do número de pessoas escravizadas e da influência política. Quem era o senhor de engenho fazia parte da elite colonial e costumava ter bastante poder e status. Além da mão de obra escravizada, muitos engenhos também contavam com trabalhadores livres especializados, como mestres de açúcar, carpinteiros, ferreiros, caldeireiros e purgadores. Esses profissionais eram fundamentais para o funcionamento do engenho e geralmente recebiam pagamento pelo seu trabalho. Mesmo com toda a produção de açúcar, o Brasil colonial só podia vender para Portugal e por preços baixos. Em troca, era obrigado a comprar os produtos portugueses, muitas vezes mais caros. Essa relação fazia parte do chamado sistema mercantilista, em que a colônia fornecia riquezas e a metrópole concentrava os lucros. E, para piorar, países como a Holanda ainda refinavam o açúcar brasileiro na Europa e lucravam ainda mais com a venda final. Entre os principais fatores que causaram o fim do ciclo da cana-de-açúcar destacam-se
concorrência internacional, principalmente das Antilhas, colônias inglesas, francesas e holandesas, que passaram a produzir açúcar com maior eficiência. As invasões holandesas no Brasil entre 1624 e 1654 afetaram a produção açucareira, especialmente durante a ocupação do Nordeste, de 1630 até 1654, quando engenhos foram saqueados, destruídos ou abandonados devido à instabilidade, queda nos preços do açúcar devido ao aumento da oferta mundial. O produto perdeu valor no mercado europeu. Falta de investimentos e modernização. Os engenhos no Brasil permaneceram com técnicas atrasadas e pouca mecanização. A ascensão de novos ciclos econômicos. O descobrimento do ouro no final do século XVII em Minas Gerais atraiu mão de obra e investimentos para o ciclo do ouro, enfraquecendo ainda mais o setor açucareiro. O legado do ciclo da cana-de-açúcar não apenas moldou a economia colonial, mas consolidou estruturas de poder baseadas na desigualdade, na concentração de terras e no domínio de muitos por poucos. Marcas que ainda se fazem sentir na história do Brasil.